Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Alguém está vindo pela primeira vez na casa? Você não vale. Não, todas as carinhas que estão aqui já são conhecidas. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de palestras aqui. Vamos então primeiro fazer a nossa prece, para a gente se preparar para receber hoje a palestra que o Bruno vai fazer aqui para a gente. Então, vamos nos acomodando de forma confortável, fechando os nossos olhos, se assim desejarem. Vamos imaginando Jesus entrando nesse salão, com a sua luz, com o seu amor, irradiando a cada um de nós, com um abraço, envolvendo-nos nessas emoções, acalentando todas aquelas aflições, os nossos medos, as nossas ansiedades, serenando os nossos pensamentos, para que nós possamos, durante esses minutos que estivermos aqui, nos concentrarmos na nossa essência espiritual, contando com essa bendita proteção do nosso Mestre Jesus, dos mentores dessa casa, dos nossos mentores particulares, toda a equipe que preparou este ambiente desde cedo para nos receber agora, na palestra da noite, sentindo todo este ambiente, nos fortalecendo, nos sustentando, para que nós possamos aproveitar ao máximo toda a lição que será trazida esta noite para cada um de nós. Que Jesus nos envolva e permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus. Então, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a quem está em casa também nos acompanhando. Hoje nós temos aqui o nosso amigo Bruno, que não é a primeira vez, já é a segunda, né? Terceira vez que ele está aqui já. Já foi convidado mais do que uma vez já. Quem não conhece vai gostar da palestra do Bruno. Ele está hoje vindo aqui para falar conosco sobre bem sofrer e mal sofrer. Então, Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Que a paz de Deus, a fonte criadora, esteja conosco neste momento. Como também daquilo que foi, é e sempre será o nosso caminho, verdade e vida ali representado naquele enorme quadro, Jesus, o meio Rabi da Galileia. Porque também não convidar a nossa Mãe Maior Maria Rosa Mística de Nazaré, a cúpula espiritual aqui no caminho de Damasco, no bairro Lapa de Baixo, os nossos mentores individuais, irmãos encarnados, para que sim, com essa alegria de que retornarmos a esta casa, quem sabe, ao trabalharmos mais uma temática, que nos dê um convite a uma reflexão, possamos sair um pouquinho melhores da porta para fora do caminho de Damasco, porque isso é o grande desafio de nós, encarnados desse momento de transição planetária, como também os que nos acompanham por meio do meu canal no YouTube, no Facebook da casa. E vejamos, queridos irmãos e irmãs, que hoje o tema que nós trazemos para uma reflexão, que está um pouco mais ampla, está contido em uma das obras a qual muito trabalhamos nas casas espíritas. A terceira, intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, sim, lá publicada nos Idos em sua primeira edição, de janeiro de 1864, e estamos próximos do início dessa obra. Trabalharemos com o capítulo 5 e o item 18. Lembrando que essa obra é constante de 28 capítulos. Bem sofrer e mal sofrer, como bem disse a irmã. E olha que tema tão vigente no nosso dia a dia, neste momento final de provas e expiações, nessa consciência ampla que precisamos ter das nossas responsabilidades nesse momento ímpar de estarmos acoplados nós espíritos imortais em um corpo físico, porque sim, afirmam os irmãos espirituais que atualmente reencarnados existe pouco mais de 8 milhões de seres, mas eles afirmam também que lá na erraticidade, na quarta dimensão, no mundo espiritual, tem só o dobro, 16 bilhões. Se
formos somar, quase 25 milhões de seres nas duas dimensões, buscando as suas ascensões, para que evoluam, conscientes ou não, direta ou indiretamente, mas dentro de uma responsabilidade maior, a qual os espíritos de luz, que há milênios e milênios aqui trabalham em prol de nossas respectivas evoluções, nós possamos de uma forma mais assertiva não só compreender, mas principalmente colocar em prática no nosso dia a dia. Então sim, por isso que convidar meus erros ao bem sofrer e evitarmos o mal sofrer. É o grande convite a qual nós temos neste momento. E sim, acredito que seja de compreensão dos irmãos e irmãs que nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, tirando o 28º capítulo, que é a coletânea de preces espíritas, construídas pelo codificador Allan Kardec, do primeiro ao 27º capítulo, sempre tem em seus inícios, em seus princípios, o entendimento do codificador. Mas no feixe de cada capítulo, vem as instruções dos espíritos, da falange do Espírito da Verdade, ampliando o conhecimento que Allan Kardec ali não pôde, em seus estudos e pesquisas, ter materializado, mas ali atrelou-se, dando-nos uma oportunidade mais ampla do entendimento que eles buscaram naquele momento, no século XIX, mas que perduraria por meio dos séculos posteriores. Então é o que nós vamos ver a partir do momento com as instruções dos Espíritos, não propriamente com os ensinamentos de Allan Kardec, como dito. E é com certeza absoluta, ao longo do material que aqui nós estaremos expondo, queridos irmãos e irmãs, um convite para a nossa reforma íntima, um convite para que oremos e vigiemos mais, um convite para que abandonemos o homem velho na construção do homem novo, tendo certeza de que um passo para trás ou mais ainda haveremos de dar nessa encarnação, negativos, mas outros tantos afirmativos, positivos, assertivos, haveremos de dar com tudo que nós recebemos aqui no caminho de Damasco. E sim, haveremos de absorver ao longo desse ano tudo que a casa possa nos proporcionar. E por que não trazermos aquilo logo a mim, que sim também gosto de atrelar nos temas da terceira revelação do Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, seja uma passagem da segunda revelação do Novo Testamento de Jesus, seja das obras complementares Chico Xavier, que nós temos ali representado no quadro, ou Divaldo Pereira Franco, enfim, e logo no nosso início, por que não trazermos o apóstolo Pedro, onde, em seu capítulo 3, versículo 17, ele convidar-nos a seguinte reflexão: porque melhor é que parecerem fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer para as suas criaturas, todas elas, aonde quer que nós estejamos, tendo as nossas experiências evolutivas, do que em fazendo o mal. Não é à toa que Jesus disse: faça ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O plantio é livre, a colheita é obrigatória, é dando o que se recebe. Quantos alicerces que, independentemente da temática que aqui recebamos, nas exposições ou nos cursos, direto ou indiretamente reverbera nosso espírito imortal, esses pontos que nós devemos trabalhar a cada dia que passa, se e somente se quisermos atingir os próximos níveis evolutivos do nosso homem, qual seja o próximo, a qual os irmãos que aqui passaram, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, por meio dos seus mentores, sim, estão nos informando que desde a década de 70, seres de fora deste sistema solar, vindo lá da constelação das Pleiades, lá de Alcônia, que estão aportando por meio da encarnação a convite de Jesus Cristo. Haja vista a quadrilogia do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, intitulada Transição, para que se venha ao encontro deste capítulo 5, item 18 que nós estamos falando. Então temos que nos esforçar, ainda que pareçamos em nosso corpo carnal, as vicissitudes inerentes a lapidarmos espiritualmente a cada dia que passa. Não há de ser fácil jamais, em qualquer ponto desse universo, em seus estágios iniciais, intermediários ou finais, de longos de provas e expiações, segundo o nível de estágio evolutivo em qualquer ponto desse universo. Já que o primeiro é muito primitivo, que passamos por esse estágio há milênios e milênios atrás. Perguntar-nos-emos: será que não temos condições de sermos um pouquinho melhor
melhor a cada dia que passa, com tudo que nós recebemos consciencialmente, trabalhando de baixo para cima, de dentro para fora, em prol dos mais necessitados. Sim, afirmo-vos que sim. Mas, repito, não é fácil, queridos irmãos e irmãs, porque haveremos de padecer como aqui o apóstolo Pedro há de nos estar nesse momento afirmando, porque assim também o Cristo o fez, não só no campo da teoria, mas principalmente na prática, sofreu, mas cumpriu como o seu objetivo programatório existencial em uma única encarnação neste orbe, nos seus aproximados 33 anos de vida física. Deus é soberanamente justo e bom, não tenhamos dúvida sobre isso. Não há privilegiados, não há prediletos para a fonte criadora, desde o átomo ao arcanjo, desde o princípio inteligente, que necessariamente tenha que estagiar em seus degraus iniciais. O reino mineral, até nós que estamos no reino nominal, é transcendente esse conhecimento que precisamos aprimorar-nos a cada dia que passa, para que interagimos de forma mais assertiva com esses princípios inteligentes que estão em reinos inferiores ao nosso nominal. Porque assim também um dia fomos auxiliados em nossas caminhadas evolutivas. Alguém tem dúvida disso? Por esses que estão mais à frente de nós. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas pequeninas coisas ou nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, tão pouco como duvidar de sua bondade, de sua transcendência está a cada dia que passa por meio dos nossos mentores individuais, em uníssono, em conexão intuitiva, reverberando aos nossos espíritos sugestões benévolas que nós as construímos, porque não podem fazer por nós. Em qualquer canto do universo, nenhum tutor há de poder fazer pelo seu tutelado, porque senão o ser ou tutelado não evolui, não caminha para frente. É importante não termos essa certeza de que cabe a cada um de nós buscarmos questionarmos a cada dia que passa como está sendo a minha conexão com os meus mentores individuais nos 2 terços do dia, como por exemplo agora, de olhos abertos, nós estamos a qual no Espiritismo nós dizemos em estado de vigília, mas também em 1 terço daqui a algumas poucas horas, quando o corpo físico repousa para recompor as energias e encarar um novo desafio reencarnatório no dia posterior, e nosso espírito desdobra-se e volta ao mundo espiritual para ali juntar-se com as afinidades do passado, do presente, de ambas, e assim definir qual é o caminho que queira trilhar. Estacionando, jamais regride em sua evolução. Não se regride espiritualmente, mas podemos estacionar. Ou acendermos também nesses períodos como estudando, trabalhando, sendo útil ao meio, e assim os dias posteriores farão melhores, conscientemente sentiremos aquela alegria quando acordamos, reacoplamos ao nosso corpo físico e sentimos uma sensação que não nos é permitido que lembremos nada desse mundo espiritual a qual vivenciamos horas anteriores, mas que faremos seres melhores que nós, mas colocarmos em prática dentro de nossas limitações, possibilidades, simplicidade é o grande convite da reforma íntima, de lapidarmos consciencialmente. Em Mateus, em seu capítulo 5, item 4, agora outro apóstolo pode também contribuir conosco, lógico, dizendo que, em uma das bem-aventuranças, lá no sermão do monte, dizendo que há de ser sempre bem-aventurados os que choram, os que querem a justiça para a humanidade, pois eles haverão de ser consolados. Chorando, mas sendo útil, agindo, não chorando e ficando inerte, transferindo para o meio ou postergando para o futuro aquilo que compete a cada um de nós em nossa pequenez e campo individual executarmos no nosso dia a dia. Como disse, é de baixo para cima, de dentro para fora. Não nos contaminemos com o que o mundo nos despeja por meio dos meios de comunicação, não. Pelo contrário, contagiemos com tudo que o caminho de Damasco proporciona-nos nas suas diversas atividades, para que assim sejamos consolados com as nossas ascensões, com as nossas meritocracias construídas por nós mesmos. Não por terceiros, porque não responderemos pelos nossos semelhantes ao voltarmos para o mundo espiritual após a nossa desencarnação. De tantas que já tivemos e tantas outras que ainda haveremos de ter, novas vestimentas carnais, feminino, masculino,
que possamos caminhar para frente. Jesus fala em serão consolados, e não que os nossos sofrimentos haveriam de ser evitados. Não sei se é de conhecimento de todos os amigos aqui, presentes nas duas dimensões da vida, mas afirmam os irmãos espirituais que trabalham em prol da luz, da concretização de um mundo melhor neste ordem, que antes de acoplarmos nesses atuais corpos físicos, por exemplo, nós, conscientes de tudo que nós erramos a milênios anteriores, pedimos para passar por enormes desafios individuais e coletivos. É um contrato consciencial reencarnatório. E quando nós voltamos para o mundo material, o que acontece? Reclamamos, pedimos para que Deus desvie do nosso caminho as vicissitudes que tenhamos que as enfrentá-las e concretizá-las, para que assim ascendamos, concluamos o que nós devemos aqui concluir, pedindo por nós mesmos. Por isso que aqui vem ao encontro desta frase: jamais alguém há de tirar algo de nós que pode ser benéfico ao nosso espírito imortal, que são os valores reais, morais, que utilizaremos para a nossa eternidade onde quer que nós estejamos. Todos somos convidados pelas leis da vida a recapitularmos os erros e as falhas do passado, para podermos superá-los. E é natural. Mas pergunta-se, como lá temos no capítulo 13, item 4, daqui a pouco chegaremos a ele, com os estágios evolutivos dos orbes, a qual temos nesta codificação, nesta mesma obra que estamos trabalhando. Para sempre viveremos esses momentos turbulentos, ou há de chegar um estágio evolutivo de um determinado orbe? Acontecerá também na Terra, mas vai demorar um pouco. Não mais precisemos passar por essas mazelas no campo coletivo como também no campo individual. Não precisaremos mais quando tivermos degraus maiores por nós mesmos, atingidos, alcançados, dentro sempre da nossa pequenez, das nossas limitações, mas fazendo o que nos compete, porque devemos dizer aos nossos mentores individuais: vós possais acompanhar no meu dia a dia que estou a me melhorar, estou à busca dessa melhoria, escorregando, mas buscando reconstruir nos dias seguintes. E isso é o que faz com que eu esteja, e nós estejamos conscientes de nossas responsabilidades. E assim superemos cada degraus que venham ao nosso encontro, para que saibamos os transpô-los. Recordo que um dia André Luiz, em certa feita, ele disse que toda vez que a nossa vida esteja equilibrada no campo psíquico, como também no campo financeiro, estejamos atentos, porque virão desafios outros que nós não sabemos quando eles demorarão para vir, semanas, meses, anos, porque estamos no final de provas e expiações. Ninguém está isento de passar por tribulações. Haja vista Francisco Cândido de Xavier, Divaldo Pereira Franco, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros que poderíamos aqui citar. Nenhum deles foi perfeito na condição de criaturas. A perfeição relativa jamais absoluta, porque só o Pai, Deus, pode obter o único Pai que nós temos neste universo, ou até mesmo nos multiversos, a qual pesquisas já dão conta que não existem somente no universo. É o que faz com que respiremos novos ares a cada vez que acordamos, dizendo a nós mesmos: dias melhores virão desde que eu e nós os construamos. Os sofrimentos de hoje, quando bem suportados, nos libertam de muitas das aflições futuras. Voltamos a este ponto. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. O que queremos colher mesmo? Causa e efeito. Quais são os efeitos a serem trabalhados no presente, para que no futuro não mais os tenhamos que recapitulá-los na parte da segunda proposta desse item 18, do mal sofrer, sendo construído o bem sofrer, a resignação de que isso lapidar no espírito, e assim seremos melhores com os nossos esforços individuais em prol do coletivo, porque é dando que se recebe. Voltando à nossa obra, que estamos trazendo como carro-chefe o Evangelho segundo o Espiritismo, lá neste item a qual nós estamos trabalhando, vem a falange do Espírito da Verdade nos afirmar: mas há poucos sofrem bem, resignados,
provas bem suportadas, quando reencarnados estão, podem conduzir ao reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino da verdade. O reino de que cabe apenas e somente nós fazemos com que sejamos melhores, abraçando-nos, dando-nos as mãos e fazendo com que a maior parte dos seres aqui em experiência reencarnatória possa voltar daqui a algumas décadas, séculos ou milênios, de volta a este orbe no mundo de regeneração. Não é assim que nós queremos para o nosso dia a dia. Não é fácil, queridos irmãos e irmãs, mas é um grande desafio. Aliás, qual das temáticas que aqui é apresentada nesta casa, ou em qualquer das demais, aonde quer que nós estejamos nesse orbe, é fácil de nós as trabalharmos no nosso dia a dia. Não é fácil, é a porta estreita, é o menor orar e vigiar, é sairmos da pertença do eu do individual, do singular, e buscarmos o coletivo, o macro, porque foi assim que o caminho, verdade e a vida, o meigo Rabi da Galileia, fez e continua fazendo consciencialmente em nossos espíritos imortais. Por que não citarmos, já que falamos dele há pouco, também alguns trechos das obras complementares que estão unidas ao Consolador prometido, a terceira revelação, a nossa querida doutrina dos Espíritos. Tragamos Joana de Antes, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, na obra intitulada Lavarário Espírita. Essa irmã vem nos dizer em um dos trechos lá constante da obra que a dor chega para que o Espírito triunfe sobre ela. Então a dor é benéfica, é o remédio amargo mais salutar para que cresçamos espiritualmente. É o que depreende-se que Joana de Ângeles aqui nos convida a uma reflexão, ao invés de ser por ela esmagado. Mas quantos não ainda são esmagados porque não compreendem? Empreendem murmúrias, praguejam contra a fonte criadora Deus, como se Deus castigasse as suas criaturas. Quantas vezes assim não é ao trabalharmos nos trabalhos medíocres, ao recebermos os irmãos espirituais, que reclamam, mas a partir do momento que a cúpula espiritual de um hospital espiritual permite que ele enxergue o que ele fez em encarnações pretéritas, aí vem a reflexão de que sim, não fomos outros, somos nós mesmos que construímos o nosso atual estágio evolutivo. Bem-aventurados os que têm essa oportunidade, as que interioriza e principalmente as trabalha em sua mente e, consequentemente, têm ouvidos de ouvir, olhos de ver, mãos de agir em prol da melhoria da nossa humanidade. É o que nos convidou a essa consciência mais ampla. Em uma curta frase, essa querida irmã, que, conforme Chico, antes de desencarnar, disse que Emmanuel estava voltando, também Divaldo Pereira Franco disse que Joana também estava voltando ao campo reencarnatório em nosso orbe. Neste tópico, a qual nós estamos trabalhando à frente da justiça das aflições, construída por nós mesmos, porque isso tem que ficar como um tema mater às nossas consciências. Nós somos os artífices do resultado atual que nós estamos vivenciando. Passamos por causas anteriores dessas aflições, de reencarnações pretéritas, mas também as causas atuais: guerras, fome, corrupção, mentira, adultério em pensamento ou em atos concretizados, e outras mais tantas mazelas que poderíamos aqui citar, realizadas por quem? Por nós, humanidade. Causas atuais. Já não chega o ponto que nós trazemos no pretérito, que ainda há de ser difícil em aqui nós outros trabalharmos. Temos que ainda mais agregar coisas negativas, somando-as às outras do pretérito. Por que não nos desvencilharmos de uma vez por todas, consciencialmente, dentro do lapidarmos dessas causas anteriores, para que evitemos sofrimentos posteriores? Mas respeitemos cada degrau evolutivo dos nossos queridos irmãos e irmãs, esses pouco mais de 8 milhões reencarnados. Em porcentagem, será que podemos dizer que 20% desta humanidade já tem o despertar mínimo de ser um espírito etéreo apenas e totalmente estagiando em mais um corpo de tantos outros que já tiveram? Que existem muitas moradas na casa do Pai, além das sucessivas reencarnações? Será que seja 20% está desperto e agindo? Dificilmente, né, queridos irmãos e irmãs? Então, por isso que disse Jesus, naquele quadro neste: não julgueis para que não sejais julgados. Porque se soubéssemos
que nós fizemos no passado, envergonhar-nos e irmos muito quando julgamos que somente esses líderes de nações que estão aí em guerras. Mas cada uma de responder o sentido de suas ações e pensamentos. Então vamos cuidar do nosso ambiente interior, da nossa conscienciação de que cabe apenas e totalmente eu e nós realocarmos onde quer que nós queiramos por meio dos nossos esforços individuais em prol do coletivo, sim, por isso de trabalharmos consciencialmente essas causas, tanto as anteriores como as atuais, para que não existam as futuras. Em um trecho lá na Revista Espírita de 1859, ou seja, praticamente a segunda edição, já que as revistas espíritas vieram de 1858 a 1869, 12 anos ininterruptos de revista espírita. Allan Kardec, logicamente, junto com a edição também de 1863, e também a obra que nós estamos trabalhando, o Evangelho, vai nos afirmar dentro desta compilação atrelada ao tema que nós estamos trabalhando. Todo efeito há de ter uma causa anterior. Lógico, ninguém haverá de contestar onde quer que nós estejamos nas duas dimensões, material e mais espiritual. Em virtude deste axioma, as misérias humanas são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, perfeito, Pai misericordioso, essa causa também há de ser justa, ainda que seja larga, ou remédio amargo, mas que há de ser salutar, desde que tenhamos, como eu disse, ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir para transformarmos o que é negativo em benévolo em nosso dia a dia. Mas continua ele dizendo, portanto, admitida a justiça de Deus, tais efeitos devem ter também uma relação mais ou menos íntima com os atos precedentes de encarnações pretéritas. Assim, se esta não estiver na vida atual, deve estar numa vida anterior. O que o nobre professor Hipólito Leon Denis vai nos afirmar neste momento está fora desse entendimento, a qual os espíritos irmãos espirituais estão nos auxiliando aqui no campo intuitivo. Não está fora. É o convite novamente à reforma íntima, que todos nós, sem exceção, precisamos buscar e empreender em nossas vidas, independentemente da idade do campo físico que nós estejamos. Às vezes eu brinco comigo mesmo, dizendo, que bom se eu fosse aposentado, ou que bom se eu tivesse recursos pecuniários para que não dependesse mais do trabalho material. Só de mente, neste exato momento, em questão de 5 segundos, já lembrei de 3 casas atreladas ao espiritismo, sem falar de outras mais religiões, que eu tenho atividade por dia inteiro, trabalhando com crianças, com mais necessitados e outras mais situações. O que não faltam é ações para que sejamos melhores, construamos um mundo melhor, os alicerces, os novos raios iniciais do mundo de regeneração. Que bom que o plantio envia a colheita obrigatória, assim não acusaremos consciencialmente Deus por meio dos exemplos que Jesus nos trouxe, porque lá nós temos tudo. Segundo a revelação do Novo Testamento, sim, temos tudo. Mas é bom sempre um complementozinho, como por exemplo a codificação kardeciana, já que pouco mais de 2 milênios, o que nós fizemos com tudo que Jesus deixou para nós materializado neste órgão, como também em nossas consciências espirituais, veio não a contribuir com este capítulo 5 e 18 que nós estamos trabalhando neste momento de bem sofrer, mas também em muitos outros momentos mal sofrer. De acordo com a doutrina espírita, o ser humano está sujeito a 3 tipos de dor. Quais sejam? A dor expiação, que refere-se à consequência de ações pretéritas. A dor evolução, enquanto na dor expiação anterior somos obrigados a sofrer porque nós merecemos, porque fomos nós mesmos que as construímos. Nesta, ou seja, na dor evolução, ocorre o contrário. Sofremos porque temos o anelo da perfeição, a purificação de nossa alma, a consciência de que quanto mais eu esforçar-me, mais eu estarei concretizando em loco na atual encarnação, como também nas próximas, as inúmeras mazelas que por mim e por nós foram construídas nestas outras pretéritas. E enfim, a dor auxílio, que tem um sentido corretivo, pois os nossos desequilíbrios são tantos que precisamos ficar muitos anos num leito
consciencial, porque percebi há pouco dos atendimentos nos trabalhos mendigos, que é transcendente, que ainda não teve a oportunidade de trabalhar numa casa espírita, e principalmente entre os bares mendigos, convido eles para que assim um dia possam atuar. Eu adoro o trabalho mendigo, seja um esclarecimento fraterno, ou seja um campo um pouquinho mais complexo, que é o campo da desobsessão. Porque quantos ensinamentos nós temos com os arrependimentos conscienciais desses espíritos, por meio de séculos, por que não dizer também milênios? Haja vista as quase 20 obras publicadas de André Luiz Espírito por meio de Chico Xavier, a qual nós temos ali no quadro. Sem falar Manuel Filomeno de Miranda também, com uma grande gama de informações no campo da desobsessão, demonstrando que nós temos o livre-arbítrio relativo ao absoluto para que escolhamos, nesse momento, qual é a dor que nós queremos carregar até o fim dos dias desta atual encarnação. Sei qual é a que nós queremos. Podemos escolher duas, ou apenas uma, mas a primeira, tenho certeza que cada um de nós aqui não queremos passar em grande quantidade, porque se não soubermos ter alicerces para que mantenhamos no propósito transcendente, podemos estacionar em nossas caminhadas evolutivas. E sim, como eu citei, olha aqui, nesse capítulo 3 e 4, queridos irmãos e irmãs, o que cabe a cada um de nós atingirmos? Concordo que nós estamos buscando atingir o meio da tabela consciencial dos degraus evolutivos, dos orbes em qualquer canto deste universo. Estamos buscando atingir os degraus iniciais da regeneração. Será que, lógico que os 2 primeiros estágios evolutivos foram mais demorados, mas se conseguimos atingir o 3º para até o 5º, não há de ser mais célere, porque já estaremos conscientes de nossas obrigações individuais e coletivas. Então, mais úteis ao mínimo nós haveremos de ser. É o convite que nos faz aqui o nobre irmão Allan Kardec e a falange do Espírito da Verdade. Convidamos para que sim, trabalhemos para que o bem um dia prevaleça sobre o mal, não nos estágios iniciais do mundo de regeneração, mas lá para o intermediário, para o avançado, mundos ditosos e felizes, não há mais de existir. E sim, o último estágio, que são os mundos celestes e divinos, onde o bem há de reinar soberanamente, onde os Cristos planetários, governadores de sistemas solares, de galáxias, anjos, arcanjos e serafins, esses mundos transitórios lá podem entrar e sair, não como nós, mundos prisão, que é o estágio atual do nosso planeta Terra, final de provas e expiações. Mas disse Jesus, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais, apequenou-se para que nós, em espírito, engrandecêssemos ao longo das sucessivas reencarnações. Ora, porque sim, ele há de ser para a nossa eternidade o caminho, a verdade e a vida, desde que tenhamos os alicerces interiores para que melhoremos a cada dia que passa em nossas vidas. Voltamos à obra onde ela vai dizer que o fardo é proporcional às nossas forças. O meu jugo é brando e o meu fardo é leve, disse a nós há 12 anos atrás, pouco mais. Com a recompensa será proporcional à resignação e à coragem nas mãos de agir. A recompensa será tanto mais resplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas esta recompensa deve ser merecida, construída. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. Aí não significa que Jesus e outros mais seres celestiais passaram por momentos turbulentos como nós estamos passando há milênios e milênios atrás, em outros orbes, até mesmo fora desse sistema solar, ou até mesmo, quem sabe, desta galáxia Via Láctea. Sim, todos, sem exceção, porque não existe prediletos para Deus pela fonte criadora. Todos têm que passar por todos os estágios. Alguns são mais assertivos, então evitam para si mesmo passar por turbulência, por tribulações. E é o que divisamos que deve ter acontecido com Jesus Cristo. Alguém de nós aqui duvida sobre isso? Por meio de tudo que ele fez para a nossa humanidade, que agora nos faz a falange do Espírito da Verdade, para que diminuamos a cada dia que passa essas tribulações que tanto nos machucam consciencialmente. Mas continuamos dizendo, bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, na certeza de dias melhores desde que os consumamos. Aí também como a sua firmeza,
certeza de propósito reencarnatório, a sua perseverança e a sua submissão à vontade do Pai maior. Porque eles terão sido multiplicadas as alegrias que lhes faltam neste orbe de mundo de provas e expiações à terra, e após o trabalho virá o repouso. Não sejamos ansiosos. Se o plantio vive a colheita obrigatória, ainda que não recebamos nessa atual encarnação, somos eternos. É certeza que receberemos. Será que se recebermos no futuro, eles serão mais benéficos ainda? E se fosse o contrário, recebêssemos as benesses que estamos buscando construir na atual encarnação, poderíamos nos perder novamente de tantas vezes que nós já nos perdemos no passado, nas sucessivas e pretéritas reencarnações. Temos também essa resposta consciencial, senão cá não estaríamos nesse momento ímpar da humanidade de final de estágio de provas e expiações nesta transição planetária. Esforcemos para que assim saibamos os resultados que colheremos a posteriori, porque é um grande desafio que cada um de nós precisa empreender em seu dia a dia. Tragamos também essa obra constante da coleção Fonte Viva. Lá temos como nosso Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida e Vinha de Luz. 4 obras onde Emmanuel, antes de cada capítulo, ele traz uma passagem do Novo Testamento e, na sequência, traz os seus comentários. Então, fica o convite para que também estudem essas 4 obras de Emmanuel por Chico Xavier. Então, o nosso livro vai nos dizer, lá no capítulo 64, intitulado Melhor Sofrer no Bem, na Fraternidade e na Caridade, que devemos gastar nossas melhores possibilidades a serviço de Jesus, a serviço de tudo que Ele nos exemplificou há pouco mais de 2000 anos atrás, empenhando-lhe nossas vidas, nossos esforços transcendentes, que vêm ao encontro de tudo que estamos falando até o pesado momento. Não é fácil isso que Emmanuel está nos afirmando. Foi fácil para Chico Xavier até o ano de 2002, com seus 92 anos de idade, não foi. Para Divaldo Pereira foi com seus 98 anos de idade, até o ano passado, quando ele retornou ao mundo espiritual, também não foi. Tantos outros mais que aqui poderíamos citar. Se para eles que estão mais evoluídos que nós, no campo do intelecto, como no campo da moral, quiçá para nós, que somos ainda muito precários em nossos degraus evolutivos, mas bem-aventurados somos nós, que estamos tendo a oportunidade de despertar consciencial, na certeza de que tudo que eu e nós façamos, haveremos de ter que dar satisfação à nossa consciência, não ao trem, como tampouco aos mentores individuais, como tampouco ao Deus ou a Jesus Cristo, não, apenas e somente a nossa consciência. E isso faz que saibamos que as más obras, como também as boas obras que foram empreendidas na última encarnação que estamos deixando, e nesse grande espaço de tempo, o que deveríamos ter feito, porque muitas ferramentas assim já recebemos. Por exemplo, aqui no bairro lá de baixo, no caminho de Damasco, desde a sua fundação, por meio das 2 esferas evolutivas, a material e da cúpula espiritual, com seus diversos atendimentos que, na sequência, inclusive, aos receberemos. Ora, porque não haveremos de dar desculpa de que eu não soube, eu não tive tempo, ou não tive ferramentas para que me melhorasse e analisasse as vicissitudes dos meus semelhantes, que sofrem muitas vezes mais do que nós, não que as nossas sejam tranquilas de serem vivenciadas, mas sempre existem muito maiores, temos olhos de ver. Em relação a isso, o que não falta é exemplos que devamos assim empreender para o nosso próprio benefício. Será que Emmanuel também pode nos contribuir com mais uma obra das mãos de Chico Xavier, essa obra agora intitulada Abrigo? Sim, lá no seu capítulo item 5, próximo do início, intitulado Bem Sofrer. Não é um dos tópicos que nós estamos trabalhando deste item 18 do capítulo 5 do Teoria do Segundo Espiritismo. O que diz então Emmanuel nesse Bem Sofrer? Para bem sofrer é preciso saber amar, e amando, qual o Cristo nos ama e nos amará para toda a eternidade, encontraremos na terra ou no mais além, no mundo espiritual, a luz interior que nos reunirá para sempre, a perenidade da vida triunfante. Quantos pais, mães, avós, tios,
Filhos nós já tivemos, há meninos e meninos, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Por que quem aqui pode levantar a mão e afirmar-se originário do planeta Terra, já que estima-se que o nosso orbe tem apenas 4,5 milhões de anos? Lembro que a codificação kardeciana afirma-nos que Deus não cria espíritos prontos, mas sim princípios inteligentes, simples e ignorantes, que necessariamente vai lá no reino mineral, depois passa para o reino vegetal, depois de outro tempo vai para o reino animal, e enfim chegamos no reino nominal. Milênios e milênios, então somos viajores do universo, e temos que ter essa certeza que o triunfo a cada abandonar de nova existência carnal há de ser feito por nós, desde que saibamos o que nós estamos fazendo e aqui nos condenamos, atrelado logicamente com o que disse há pouco na obra como nosso, como também na obra que nós estamos aqui trabalhando. Lá, como estamos trabalhando com as instruções dos Espíritos, muitas vezes alguns nem adotam o pseudônimo, mas no item 18 tivemos a presença, sim, de Lacordaire em 1863, ou seja, quase um ano antes da publicação desta obra, afirmamos que bem-aventurados os aflitos podem então assim ser traduzido da seguinte forma: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua consistência e disciplina e perseverança no bem maior da humanidade ao seu individualismo, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade do Pai maior, porque teremos sido duplicadas a alegria que lhes falta em um orbe reencarnatório de carne e osso, em um final de provas e expiações, que é o momento que nós estamos passando. Sim, porque depois do labor há de vir o repouso consciencial. Esforcei-me para ser melhor em comparação às encarnações anteriores, conscientes de que muito mais eu poderia ter feito, mas os alicerces por mim que eu acabei de construir em abandonando esta atual encarnação, quando nós estivermos com a consciência lá no mundo espiritual, hei de agora nas próximas vestimentas carnais fazer com que maiores desafios eu possa sim empreender em prol dos mais necessitados, como assim o fez Chico Xavier, como assim o fez Divaldo Pereira Franco, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros mais. Temos ou não ferramentas esplêndidas para que, com seus exemplos, também nós os construamos, iguais, não necessariamente, mas semelhantes, porque o bem, a caridade, a fraternidade vem ao encontro do amor universal, não um amor pequeno, individual e singular. Será que Diogo de Pietro de Bernardone, aquele que nós conhecemos lá no século XI, pelo nome de Francisco de Assis, aqui representado nessa imagem, também pode contribuir ao tema de hoje? Lógico, em um trecho da oração a qual tanto nós ouvimos nas casas espíritas, ele convida-nos para que sejamos um instrumento da paz do mundo, quando estivermos bem sofrendo os atos por nós mesmos, praticarmos desde reencarnações anteriores, não contaminaremos os nossos semelhantes, mal sofrendo por não ter a consciência de que se eu fiz, eu que resolva os meus problemas. E assim sucessivamente, nós, em nossa individualidade. É o que nos convida agora, Diogo de Pietro de Bernardone, para que assim sejamos a ferramenta de paz do mundo onde quer que nós estejamos. Um sorriso, abraço, um aperto de mão, um ouvir, um distribuir de um alimento, ou até mesmo de um recurso pecuniário, ou qualquer que seja, o que nós possamos empreender, até mesmo a parábola do órgão da viúva, ou os que muito têm, possam muito fazer, e não empreender em suas vidas aquilo que Jesus também disse: não amontoeis tesouros aonde os ladrões possam roubar em um mundo material, como também as traças possam corroer. Distribuamos, porque aí estaremos construindo a nossa felicidade. O trunfo, como disse Emmanuel há pouco, nos slides anteriores, que há pouco passamos as nossas consciências e ficamos neste feixe por esse tríplice aspecto, acalmamos só esses queridos irmãos espirituais, seres estelares, como também a cúpula do caminho de Damasco, como os nossos mentores individuais, com o governador deste orbe e os governadores dos orbes do nosso sistema solar, para que sempre construamos ferramentas de conhecimento, disse Jesus, ele, o Rabi da Galileia. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos também, tem que andar lado a lado, porque quanto mais conhecimento nós absorvemos e colocamos em prática, mais queremos sair em prol de uma coletividade maior, saindo um pouco do individual, do singular, do eu.
É a expansão de consciência a qual esses seres que há pouco também estudei aqui colocaram em prática, deixando seus exemplos transcendentes para a nossa eternidade. Autoconhecimento de tudo que podemos citar aqui fica apresentando somente como tópico e a frase do querido irmão Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Assim, fazendo, trabalhando e lapidando-se no seu dia a dia, há de bem sofrer no seu dia a dia de uma forma mais assertiva, e não reclamando, e não dizimando as oportunidades benéficas a qual os nossos mentores empreendem, para que assim as concluamos, as executemos nos nossos esforços individuais, conheçamos a nós mesmos. Então assim poderemos empreender essa tão imprescindível ferramenta de autoconhecimento, de autoaprimoramento rumo à felicidade maior. E sim a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que faremos aqui construirmos a pessoas melhores, desde que esforcemos para tanto. Queridos irmãos e irmãs, agradeço a presença de cada um de vós, tanto os encarnados como esses maior número, com certeza absoluta, que nós não enxergamos com os olhos físicos da carne, os irmãos espirituais, mais vivos do que nunca, aos que nos assistiram de seus lares ou até mesmo dos seus ambientes de trabalho, pelo canal do Facebook do Caminho de Damasco, como os que me acompanharam pelo meu canal do YouTube. Lemos essa proposta do capítulo 5, item 18, e saibamos melhor sofrer tudo o que nós construímos no pretérito, ou trabalhando no presente, para que não divisemos no futuro, ter que repetir as lições que cabe a cada um de nós, as executarmos e as concluirmos neste presente. Então, assim, com essas energias transcendentes da cúpula espiritual, e partindo para as vibrações finais, convidamos para aqueles que queiram fechar os seus olhos, nós aqui presencialmente, como os que estão em suas residências ou ambientes de trabalho, e agradecemos a Deus a oportunidade ímpar da reencarnação, já que existe uma fila enorme para voltarem aos corpos físicos dos dois sexos, feminino e masculino, como eu disse lá no início, o dobro da nossa humanidade encarnada. Então é ímpar, é transcendente a oportunidade de que evoluamos com os nossos esforços individuais em prol do coletivo. Agradecendo também a rosa mística de Nazaré, Maria, mãe de todas as mães do nosso sistema solar, desta galáxia, com certeza absoluta, do meio rápido da Galileia, Jesus, daquele que foi José, o seu pai no mundo físico e companheiro de Maria, aos apóstolos, aos que ao longo dos séculos pós-vinda única do Cristo neste orbe, tanto esforçaram-se para que aqui tivéssemos alicerces, ferramentas para que também assim os façamos e os concluamos para o nosso próprio benefício. Então levemos essa gratidão de todos esses seres, conscientes de que cabe a cada um de nós sermos pessoas melhores pelos nossos esforços individuais. Recebamos, na sequência de nós que estamos aqui presencialmente, o melhor dos atendimentos espirituais. E os irmãos e irmãs que nos estão acompanhando de seus lares e de seus ambientes de trabalho, à distância também estão recebendo os benefícios salutares energizantes da cúpula espiritual, do hospital espiritual, em anexo à nossa estrutura física, aqui no Caminho de Damasco. Tudo que nós receberemos aqui, também nós, cada um de nós recebeis dentro da meritocracia que cada um de nós tivermos construído até o atual momento de nossa programação reencarnatória. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo resto de semana a cada um de nós, uma ótima encarnação e até uma próxima oportunidade de reencarnarmos nós tivermos, né, irmã? Que assim seja, graças a Deus, e um bom atendimento a cada um de nós. Que assim seja.